considere a função f de xy igual a x ao cubo mais seno de xy. O valor da derivada parcial em relação a x, del f del x, no ponto 0 e 2 é. Então eu vou derivar em relação a x e aí sim substituir o ponto dado. Certinho? Só lembrando que nós temos aqui apenas em relação a x, aqui nós temos em relação a xy, mas é para derivar em relação a x. Ok? Então vamos lá. Ó, primeiro, del f del x vai ser derivada de x ao cubo da variável x. 3x ao quadrado. Derivada de seno vai para cosseno. De x, y. Tem x aqui? Tem. Então, você tem que derivar em relação a x. Como que é a derivada de seno de u? É cosseno de u vezes u', ou u' vezes cosseno de u. Tá? Você vai colocar cosseno de u, que é isso, vezes u'. Derivada disso em relação a x, é y. Ok? Derivada de xy em relação a x é y. Bom, agora você tem pronto. Né? Vou só reescrever aqui. É normal a gente escrever a algébrica antes da trigonométrica. Então fica 3x ao quadrado mais y cosseno de x, y. Certinho? Bom, o que ele está dizendo aqui? No ponto xy, significa que este é o x e este é o y. Certo? Então, no lugar de x eu vou substituir o 0 e no lugar do y eu vou substituir o 2. O que a gente vai ter? Vamos lá. Isto aqui no ponto 0 e 2 vai ser 3 vezes 0 ao quadrado, o x é 0 e o y é 2, mais 2 que multiplica cosseno de 0 vezes 2. Ok? Tá ruim aí para enxergar? Eu vou espremer um pouco aqui. 2 vezes cosseno de 0 vezes 2. Ok? Bom, 0 vezes 2 dá 0. O que a gente vai ter aqui? No ponto, essa derivada aqui no ponto vai ser 3 vezes 0 ao quadrado é 0, vezes 3, 0, então zerou aqui. E 0 vezes 2 aqui dentro do cosseno, no argumento, também é 0. Então teremos 2 cosseno de 0, certo? No nosso exemplo aqui. Cosseno de 0 é 1. 2 vezes 1, 2. Aí você é feliz. Certo? Foi solicitado. O objetivo dessa aula é encontrar as derivadas parciais de segunda ordem em relação a x, x, y, y, xy e yx. Vamos nessa? Bom, então vamos lá. F, x. Derivada, quando eu tenho uma função composta, derivada interna vezes a externa. Em relação à variável a qual eu estou derivando, que é x. Então, derivada de x ao quadrado, 2x. Vezes derivada de seno, cosseno. Perfeito? Bom, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o seguinte. Derivada novamente, só que aqui tem variável. E aqui também. Então, isso aqui se torna a regra do produto. Isso aqui é U e isso daqui é V. Lembra da regra do produto? U' vezes V mais V' vezes U. Lembrou? Perfeito. É isso que eu vou fazer. Tá? Esta é a função U, eu vou chamar de U. E esta é a função que eu vou chamar de V. Perfeito? Então, vamos lá. Segunda ordem. Derivada de 2x, 2, vezes a segunda função. Copia ela.
mais. Agora você vai fazer a derivada de V. E a derivada de V é a função composta. Derivada interna vezes externa. Derivada de cosseno menos seno. Ok. Vezes a primeira função, que é 2x. Pronto, apliquei essa regrinha aqui, ó. Derivada de U, 2, vezes V. Derivada de V, vezes U. Beleza? Agora é só melhorar a escrita aqui. Nós vamos ter 2 cosseno de 4y mais x ao quadrado, mais vezes mais, menos 2x vezes 2x, 4x ao quadrado, seno de 4y mais x ao quadrado. Perfeito. A gente fez aqui derivada em relação, segunda ordem em relação a x. Primeiro passo, vou fazer uma vez, né? Derivada interna vezes a derivada externa. Então você tem derivada de 4y em relação a y, 4, vezes derivada de seno e cosseno, 4y mais x ao quadrado. Agora deriva novamente em relação a y. E aí o que você vai ter? Esta derivada de novo, que é 4, vezes essa função. Aqui não tem x, por isso que não é regra de produto, tá? Vezes 4. Derivada de cosseno é menos seno. De quem? 4y mais x ao quadrado. E agora eu faço a regra de sinais e é feliz. Menos, como vezes mais menos, 4 vezes 4, 16, seno de 4y mais x ao quadrado. Você chegou aqui, você é feliz, certo? Agora eu vou fazer a derivada parcial em relação a xy, tá? Vamos fazer em relação a x e depois em relação a y. A gente vai ter o seguinte. Ó. F x y em relação a x, derivada interna em relação a x, 2x, vezes derivada externa, derivada de seno, cosseno de 4y mais x ao quadrado. Perfeito. Derivei em relação a x, parcialmente em relação a x, né? Agora a gente vai fazer em relação a y, pegando o x, essa daqui. E vai ficar f x y, x, agora y, e vamos derivar isso em relação a y, tá? Derivada do argumento aqui em relação a y, derivada do 4y é 4, vezes 2x, que já tem aqui, derivada de cosseno menos seno. Ok? Perfeito? Agora é só multiplicar aqui e ser feliz, ó. Derivada de xy vai ser 8x mais vezes menos, 8x, seno de 4y mais x ao quadrado. Beleza? Saiba que derivada de xy, segunda ordem, e yx são iguais, não precisa fazer isso. Então, você já responde que também derivada de yx é a mesma coisa. 8 menos 8x, seno de 4y mais x ao quadrado. São iguais, tá? Então, bom, por exemplo, fxy, função de duas variáveis, 2x à quinta, y ao quadrado, menos 3x elevado a 1, e y elevado a 1. Foi solicitada a derivada de segunda ordem em relação a x e a derivada de segunda ordem em relação a y. Eu vou derivar uma vez em x e depois tornar a derivada novamente. O mesmo vou fazer para y. Beleza? Então vamos lá. Primeiro a derivada dessa função aqui, ó, em relação a x. Você vai derivar a primeira vez em relação a x, 5, vem multiplicando, ó, 5 vezes 2 vezes x elevado a 5 menos 1, 4.
y à quarta. Nós estamos derivando em relação a x. E aqui a gente tem menos, aqui tem 1, né? 1 vezes 3x, y. X elevado a zero porque a gente subtrai 1. Tinha 1 aqui. Saiba que x elevado a zero é 1. Então o que a gente vai ter? Seguinte, derivada de segunda ordem agora, da primeira ordem, né? Em relação a x, vai ser igual a 10 x à quarta, y à quarta, menos 3, x elevado a 1 é 1, vezes 3, 1, y. Beleza. Aí que é de segunda ordem. Então vamos mais uma vez agora, vamos pegar essa e derivar novamente. Então, derivada parcial de segunda ordem em relação a x desta função vai ser x de novo, ó. Dá o tombo aqui no 4, vai ficar 40 x elevado a 3, y à quarta, menos, aqui não tem x para derivar, certo? Derivada de uma constante a zero. Beleza? Então terminou. Derivada de segunda ordem em relação a x, derivada de segunda ordem em relação a x vai ser igual a 40 x ao cubo y à quarta. Aí você é feliz. Esse aqui já está pronto. Beleza? Ok. Bom, agora a gente vai fazer em relação a y também de segunda ordem. Beleza? Em relação a y, a primeira vez a gente vai fazer f x y em relação a y, a primeira derivada. Tá. Dá o tombo aqui no 4. 4, agora em relação a y, tá? 4 vezes 2, x à quinta, y elevado a 4 menos 1, 3. Menos o 1 que está aqui, vai multiplicar, vezes 3, x elevado a 1, y elevado a 0, porque subtrai 1 aqui. Beleza. Mais uma vez, agora vamos aplicar em relação a y de novo. Só que eu vou melhorar aqui primeiro, né? fxy igual a 8x à quinta y ao cubo menos 3x, porque y elevado a 0 é 1. Beleza? Ótimo. Agora mais uma vez, né? Agora de segunda ordem. Em relação a y novamente. Então, o que você vai ter? 3 vem multiplicando, vai ficar 24. Deixa eu colocar passo a passo igual no anterior, né? 3 vezes 8, x à quinta, y elevado a 3 menos 1, 2. Menos derivada de uma constante, em relação a 0. Então, a gente vai ter fx y em relação a y, derivada parcial, vai ficar 24 x à quinta, y ao quadrado. Tá aí. Você chegou aqui, você é feliz. Determina a derivada parcial de segunda ordem em relação a y de fxy igual a y ao quadrado x mais seno de y mais x, cosseno de y, no ponto 5, 0. É de segunda ordem, vou derivar duas vezes, tá? Então, vamos lá. Primeiro em relação à primeira ordem, que é em relação a y, da função dada. Vamos lá. Derivada de y ao quadrado x, está amarrado aqui, ó. Então vai ser 2yx. Derivada de seno y é cosseno y. Em relação a y, tá? Aqui tem uma amarração. Então, derivada de cosseno y dá menos seno y. Vezes x dará menos x seno y. Primeira ordem em relação a y está aí. Agora de segunda ordem, né? Então, vamos lá. y e xy. Vamos pegar esta aqui e derivar mais uma vez. Em relação a y, né? Derivada de 2yx, variável y, 2x. Mais derivada de cosseno dá menos seno. Em relação a y, dará menos seno de y. Ó, tem uma amarração aqui, ó, tá multiplicando. Derivada de seno é cosseno. Em relação a y,
cosseno y, vezes menos x, permanece menos x, cosseno y. A derivada de segunda ordem está aqui, pronta. Porém, ele pediu no ponto 5 e 0. Então, x é 5 e y é 0. Teremos que substituir na derivada de segunda ordem, tá? 5 no lugar de x, 0 no lugar de y. Vamos lá. 2 vezes 5 menos seno de 0, que é y, menos 5 vezes cosseno de 0. Certo? Continuando, aqui na frente, teremos o seguinte. 2 vezes 5, 10. Seno de 0 é 0. Menos 5 vezes o cosseno de 0, que é 1. Então teremos 10 menos 5 vezes 1, 5. 10 menos 5, 5. Aí você é feliz chegando.